Programa ricardo-olandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô amigos, estamos começando mais um programa ricardo-olandini.net. Hoje numa externa com meu cinegrafista mor, diretor de imagens, Roberto Bob O Aguiar. Estamos no aniversário de 5 anos do escritório de advocacia de direito imobiliário e patrimonial Paiva Nunes. Estamos aqui no aniversário, comemoração de realizações já feitas e do que ainda virá ainda. Estamos com o Rafael Nunes, que é corretor de imóveis, correspondente bancário, perito avaliador, né? Advogado, não tinha o que fazer, gremista ou colorado? Gremista. A cota dos gremistas, estamos atendendo a cota gremista. A Daniela colorada. A Daniela colorada. E que tem algum defeito. Pois é, vamos lá, daqui a pouco a gente cancela essa entrevista, mas vamos lá, eu sou um cara equilibrado, não tem problema. Gremistas e colorados. O que seria dos gremistas sem os colorados? Nada. O que seria dos colorados sem os gremistas? Nada. Aliás, é a nossa diversão, né? A melhor diversão. Grenal e vice-versa, né? Mas me conta um pouquinho da história de corretor de imóveis, advogado, um escritório de advocacia, tratando de direito imobiliário, uma coisa que o pessoal compra e não sabe o que está comprando. Mas vamos lá contar um pouquinho, falar um pouquinho do Uruguai, inclusive. O Uruguai, na verdade, quando em 1994, tá, eu fui convidado para trabalhar no time sharing da Edel, né, que é tempo compartido ou, né, tempo compartilhado, que são aqueles imóveis de férias onde as pessoas compram uma fração de um hotel. Tem Gramado, tem no mundo todo, né? E a minha primeira convivência, a minha primeira experiência no mercado imobiliário foi com o timesharing. E o nosso contrato é um contrato internacional na verdade, de imóveis vinculado com férias, né? E eu tive uma escola muito grande no timeshare, trabalhando com Flávio Scaff, que era da Edel na época, uma das maiores empresas do Rio Grande do Sul, inclusive top de marketing na época, né? Conta um pouquinho, onde é que era lá no Uruguai? Em Punta del Oeste, exatamente Punta del Oeste, na CAGE 26 com CAGE 24, se não me engano. Já faz uns 24 anos isso, né? Mais ou menos isso, nós devemos ter ido no mesmo ônibus que foi para lá, no evento que teve no Country Club, lá de Punta del Este, apresentando esse empreendimento da Edel. Eu estava lá. Isso. Opa, o Punta Golden Beach foi a minha primeira Naquele tempo eu tinha cabelo. Eu ainda tenho. Mas lindo, maravilhoso. Aliás, quem não sabe, né, Punta del Este é uma ilha, né? Uma península. Não, é uma ilha. Uma ilha? Tem um lugar lá que tu sobe, onde tu vê a mãozinha lá. Que tu sobe lá, tu olha para os 4 lados e da água só vê água. Não, essa é uma foto que é um fake, uma brincadeira muito interessante de Punta del Este. Mas Punta del Este é uma cidade internacional que tem de brasileiro lá, argentino, gente de toda a América. E o mais interessante em Punta é a sofisticação de Punta. Lá não tem franquias, lá tem lojas próprias de imóveis, de marcas de luxo. Então, Punta del Este, o gaúcho adora, né? Sempre adorou Punta del Este. Na época tinha as festas do Grandene, lembra da festa do Grandene? Eu ia também, pelo timeshare. Me diverti muito na Space, no Conrad. É uma época boa da vida, uma época boa. Cassino, para quem gosta. Conrad, né? O Conrad ali perto. E mais, né? Ali pertinho tem Piriápolis, que é outra maravilha. José Fernandes, Piriápolis, lugares maravilhosos de conviver. E é um negócio bacana. E outra, eu sou neto de uruguaio. És uruguaio? Minha família é de Rivera, minha família é uruguaia. E a Constituição do Uruguai diz que filhos uruguaios são uruguaios. Então eu tenho um pouquinho do sangue uruguaio nas veias. Mas é gremista. Mas sou gremista. O que eu vou fazer? O cara é gremista. Mas me conta um pouquinho
Então lá, time sharing, Depois Punta del Este, evoluiu para o que até chegar na Paiva Nunes? No ano de 2000, eu comecei no mercado imobiliário, corretor de imóveis. O timeshare, a maior parte de quem trabalhou no timeshare veio para o mercado imobiliário depois. Inclusive, um dos gerentes, tem experiência no timeshare internacional, que é o Marcelo Barbosa, daqui também. Também hoje é dono de imobiliária. Então, a evolução natural do timeshare, o pessoal saiu de lá e virou corretor de imóveis. E eu peguei a pujança do mercado imobiliário. Eu comecei no mercado imobiliário em 2000 e atuei como corretor de imóveis até 2012, quando eu me formei advogado, né? E eu trabalhei 12 anos, uma raridade, viu, Orlandini? 12 anos na mesma imobiliária. Toda a minha vida de corretor de imóveis foi na imobiliária Ative, cujo diretor está aqui também, apoiador do nosso trabalho, cliente nosso, né? Toda a minha vida como corretor de imóveis foi em uma só imobiliária. E eu tenho isso como marca, que é constância, persistência. Muitos corretores pensam que trocar de imobiliária faz eles venderem mais ou vender melhor. Na realidade, o que faz vender mais e melhor é fazer um bom trabalho. Rafael, veio da imobiliária, timeshare, toda essa história, e daí chegamos no escritório de advocacia na área de direito imobiliário. Por que esta escolha, uma coisa pouco comum? Na verdade, isso veio do mercado imobiliário. Por quê? Quando a gente fazia contratos imobiliários, vinham advogados atuar e discutir os contratos, e esses advogados eram trabalhistas, tributários, de tudo que é área. E intervinham, às vezes, de uma forma não tão adequada por conta da linguagem. E eu senti, então, que ao mercado imobiliário faltava uma especialização. Muitos escritórios jurídicos têm o direito imobiliário como mais uma área do portfólio. Então, é trabalhista, é previdenciário, é também imobiliário. E eu senti essa necessidade de uma expertise e a ideia foi, eu só sei fazer isso, nós vamos fazer isso na nossa vida. E deu muito certo, porque hoje nós somos procurados, inclusive, por advogados e que indicam os seus clientes para nós atendermos em direito imobiliário. Porque é uma coisa, mas eu na época que atuava, eu era especializado em contratos imobiliários, que é uma das coisas que a gente pode fazer como corretor de imóveis, né? A legislação permite isso aí, né? E muitos advogados, a gente sentia, não tinham esse expertise com contratos. E daí a gente sugeriu, olha, quem sabe, se tu quer falar com um advogado, procura alguém especialista na área. Eu vou te contar uma que tu vai entender, tá? Às vezes eu mandava um contrato e falava no contrato emissão na posse. E o advogado que atendia o contrato mudava para emissão. Emissão é emitir alguma coisa para algum lugar. E emissão é outra coisa. Português. Então, dali a gente já entendia que esse advogado não estava entendendo a matéria. Nós não estamos falando mal do advogado, assim. Não. Muito pelo contrário. É que tu tem que tratar um olho, tu vai falar com o oftalmo. Deixa eu te dizer uma coisa. A minha mulher chegou num dado momento e disse assim, Rafael, eu quero me aposentar. E eu disse, se depender de mim, vai morrer trabalhando. Entendeu? Quer dizer, eu não sei nada de direito previdenciário. Eu sei intervir em direito previdenciário, eu não vou fazer da forma mais adequada. O que eu fiz? Indiquei ela para um advogado previdenciário. Ponto. Né? E isso acontece na vida que nós temos. Quando eu era piá, nós íamos na traumatologia, não íamos na traumatologia? Cuidava de tudo. Eu tive um problema no ombro e fui no Mãe de Deus. Eu tenho especialista de mão, de pé, de ombro, de cotovelo, de dedo. É isso. O mundo requer especialização. E essa foi a proposta da Paiva Nunes. Que é um negócio interessante que está chamando a atenção. Fazendo essa analogia, a mesma coisa que eu fiz com a medicina, é a mesma coisa, gente. Não adianta. Quer ser preso? Pega um civil para te defender. Não me liga. Até os clientes nossos, eu brinco muito assim, ó. Que se acontecer alguma coisa contigo, balada segura, ou matou alguém, não me liga, tu vai morrer preso. Eu não sei fazer um habeas corpus. Não, mas é bem isso, a gente está brincando, mas é uma coisa séria. As pessoas têm que aprender isso aí, de que tu tens que procurar um especialista em cada área. Aquela coisa, eu sempre falo, construa certo, contrate um arquiteto, vai fazer uma obra,
chamam o engenheiro. Ah, tá, tem engenheiro, manda para o calculista para fazer o cálculo estrutural. Aliás, atendemos muitos problemas de vícios construtivos, de construções feitas por não engenheiros. Então, a questão de fazer a especialização e atender situações adequadas e corretas por meio da especialização é melhor em qualquer área. O jornalismo também, a tua profissão, né? Também tem aquele que é o de guerra, aquele que é social, aquele que é de... Né? Tem ou não tem? Para cada área. Para cada área. Então não muda nada. Tecnologia de informação, advocacia, corretagem. Eu, quando era corretor de imóveis, eu só tratava imóveis residenciais de alto padrão. Eu não sabia tratar de imóvel comercial. Eu não tinha linguagem de imóvel comercial. Qual era a área que eu atuava? Naquela que eu conhecia. Então eu sigo uma coerência na minha vida, que é fazer aquilo que eu sei fazer. E fazer bem feito. Ô Rafael, me diz uma coisa, quais são algumas dicas que tu dá para um adquirente, e depois eu quero reservar o final desse nosso bloco aqui para tu falar as dicas que tu dá para quem que já está empipinado. Tá, como adquirente, Orlandini, tem uma coisa muito importante, que o nosso escritório hoje atende 8 obras abandonadas por construtoras. 8 obras. Nós atendemos hoje mais de 2.000 adquirentes que na época lembra da época da Encol, ficaram no pincel. Isso ainda acontece hoje. E existe uma situação, existe a lei de incorporações, depois que a Encol quebrou, criou uma lei, um artigo chamado o artigo 50, tá, que diz que toda a incorporação, os adquirentes têm que ser organizados em comissão de representantes para acompanhar a obra e para fiscalizar a obra, e isso não existe. Então a primeira coisa que eu digo para os adquirentes de imóveis na planta: procurem os seus direitos, no sentido de se organizarem na comissão de representantes, que tem o poder de fiscalizar o empreendimento. E se as comissões de representantes fossem criadas, as obras não dariam errado, porque elas estariam desde o começo fiscalizando. Essa é uma dica que eu dou principal. Para quem vai comprar. E para quem já está empipinado, que lamentavelmente entrou numa fria, a construtora faliu, não entregou, o banco executou porque ela estava devendo para outro banco, aquela coisa toda que a gente sabe, crise econômica, o que seja. Daí tu tá lá com o dinheiro da tua vida, tu botou lá, e aí? Normalmente tem saída, tá? Porque o que acontece, a maior parte, uma das criações dessa lei, da lei de incorporações, que surgiu após a quebra da Encol, foi a criação do patrimônio de afetação. Então, normalmente tem saída, os adquirentes se unem e ele tem que buscar outros adquirentes que também têm o mesmo problema dele, buscar um escritório especializado em direito imobiliário que atenda a essa situação, que organize em forma de associação ou em forma de comissão de representantes, porque inclusive assim, ó, dá para tocar o empreendimento ou dá para abandonar o empreendimento, vender o terreno e botar o dinheiro no bolso. Sempre tem alguma saída, nem que seja colocar um pouco mais de capital para terminar o empreendimento. Isso é uma situação que acontece muitas vezes, que falta 3, 4, 5 milhões para terminar a obra, mas 5 milhões numa obra com 500 adquirentes, dilui quase nada para cada um. Então, que os adquirentes não se assustem se a empresa abandonar a obra, se a empresa falir, mas que hajam o mais rápido possível. A pressa, nesse caso, não é inimiga da perfeição. A pressa economiza. Economiza muito. Nós temos uma obra, por exemplo, que nós atendemos em Gravataí, que os adquirentes somente se reuniram como associação 6 anos depois do atraso. A obra sofreu depreciação, a obra ficou mais cara e hoje a Caixa quer condenar o empreendimento. Bom, porque a chuva, o vento, o clima estraga tudo. Não, o tempo estraga tudo. E até esta obra, por exemplo, teve invasão, roubaram esquadrias, roubaram vasos sanitários. Eu até falei para os adquirentes, que bom que roubaram. É uma esquadria de 2010, vamos botar uma nova, né? Mas é muito triste acompanhar isso. Nós temos, Orlandini, alguns clientes que, não tendo para onde morar, moram em invasões. Não, qualquer coisa, tu vai morar com o irmão, com a família, tu planejou a tua vida
né? E mais, tu planejou a tua vida, pegou as tuas economias para botar num imóvel e daí teve que morar com um parente. Nós temos casos, por exemplo, nós temos uma associação que a gente cuida, que é a Associação do Florença, que está 9 anos a obra abandonada, ok? Atrasada. A família foi numa das assembleias que a gente fez na Câmara de Vereadores de Gravataí, tinha lá 150 de clientes reunidos e o casal foi com uma criança de 9 anos de idade. Essa criança, o apartamento foi adquirido para que ela morasse no imóvel. Ela está com 9 anos de idade. Rafael, muito obrigado, sucesso para Paiva Nunes, tá? E contem conosco aí para divulgar. Eu só quero encerrar a nossa conversa dizendo assim, ó, o sucesso da Paiva Nunes, ele é consequência. O que nós fazemos e nós tentamos fazer todo dia, e aquela equipe que foi apresentada aqui no evento é uma equipe de excelência, né? O que nós fazemos é atender bem os clientes. O sucesso é consequência desse trabalho. A gente busca ele em segundo lugar. Muito obrigado, Rafael. Grande abraço. Obrigado a você. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Ecobarreira do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. Projeto de retirada de resíduos sólidos idealizado e financiado pela SafeWeb, que tira da natureza cerca de 1 tonelada de lixo flutuante por semana. Continuando aqui no evento de 5 anos de realizações, né, do escritório Paiva Nunes, do escritório de Direito Imobiliário, uma coisa tão importante nos dias de hoje, né, que uma das sócias, proprietária, a doutora Daniela Fielder, está falando conosco. Eu queria contasse um pouquinho da história e do porquê o direito imobiliário. Eu sou meio suspeito, porque eu fui corretor de imóveis, eu tive imobiliário, eu trabalhei nessa área e sei de todos os problemas que o Brasil enfrenta. Sim. Que nós temos nas praias, pessoal que compra e guarda contrato de gaveta, toda aquela história. Conta um pouquinho da história do porquê. Bom, eu comecei, né, a me interessar por essa área quando fiz direito e depois pós-graduação em direito imobiliário. Então, foi uma área afim, porque na faculdade a gente não tem muito direcionado essa área, né? Vai ver a área na pós-graduação. Então, quando vem para você vários problemas de compra e venda, de posse, de propriedade, então é muito nebuloso essa questão de contratação, né? As pessoas não sabem como contratar, as pessoas tomam posse de imóveis que não são seus e precisam ser regularizados, né? Então, verificando essa falta de um especialista, viu que poderia apostar nessa área, né, e trabalhar somente nessa área. Tá, vamos falar do imóvel novo. Vai comprar um imóvel na planta, ele tem que estar registrado no registro de imóveis com o registro da incorporação. Exatamente. Aí o cara compra, vai lá, constrói, chega no fim e não consegue registrar o imóvel no seu nome. Não, muitas vezes... Isso é muito comum ainda? Muito comum. Tem atraso na entrega da obra, incorporadoras que colocam os trabalhadores naquele empreendimento, depois tiram daquele empreendimento para vender outro, para alavancar outro e não acabam aquele, né? E
essa questão de trâmites, né? A pessoa vai lá, compra na planta. Existe hoje um prazo de tolerância para entrega, mas também existe problemas com o banco financiador da obra, que a incorporadora não tira o gravame da hipoteca, né, daquela matrícula. Então o adquirente não consegue passar para o seu nome, porque ainda está gravado com a hipoteca que a incorporadora fez com o banco. Então tudo isso tem que, como não sabem como funciona toda essa documentação e esse trâmite, nós atuamos nessa área, então, ajudando a liberar a matrícula, né, para que aquele imóvel venha para a propriedade do adquirente. Ô Daniela, nós estamos falando de imóvel novo, em que, teoricamente, as pessoas são um pouquinho mais esclarecidas, porque estão indo lá comprar um imóvel, ou em construção, né, ou até mesmo antes da construção, lá entrando lá nos antigos, aqui se chamava muito preço de custo, né? Se fazia esse tipo de condomínio. Mas nós temos um outro problema muito sério, que é os contratos de gaveta. Tu compra um imóvel que já está pronto, que existe, daí tu não registra o contrato, tu não faz escritura, passa 10 anos, 20 anos, daqui a pouco o dono lá do início morreu, entrou no inventário daquela turma lá, e nada é teu, né? Nada é teu. O que existe hoje, se tu tem o termo de quitação, consegue fazer uma adjudicação compulsória, mas se não tem, tu consegue usar um uso capião para regularizar o imóvel. Então tu entra no inventário daquela pessoa que faleceu, mostrando toda a cadeia de cessão que foi passada para regularizar pelo uso capião. Eu acho que todas as pessoas deveriam procurar um advogado para auxiliar na compra, porque tu já sabe se o teu imóvel é saudável, né? Se ele está regularizado. Então tu já não tem uma preocupação de daqui a pouco alguém bater na tua porta e dizer que aquele imóvel não é teu, né? Ou que foi vendido para 2 pessoas ao mesmo tempo, que hoje em dia a gente tem muito disso. Ô Daniela, tem outra questão, que é dívidas com a União. A construtora tem dívidas com a União e o primeiro é dívidas com a União. Isso. Daí tu vai lá, compra na boa fé, faz um contrato de compra e venda, a construtora constrói, não tem nem financiamento, ela faz financiamento direto. Na hora de dar escritura, não tem escritura porque tem dívida com a União. Isso. E aí como é que fica? E aí a construtora tem que resolver, ela não resolvendo, a gente entra com uma ação, né, pedindo multa por cada dia que passa que ela não consegue liberar esse imóvel. Só que essa multa precisa ser uma ação ajuizada, né? Colocando que o imóvel não vem para o nome do adquirente por culpa da construtora. E se a construtora faliu? Aí a gente entra judicialmente para que o juiz outorgue a escritura. Mesmo tendo dívida com a União, que é uma coisa complexa. É uma coisa complexa, né? Mas quando se demonstra que aquela dívida atinge o terceiro de boa-fé, né? A gente consegue juridicamente, se não com a construtora ou com a massa falida da construtora, com o administrador da massa, então tem caminhos jurídicos, né, para poder fazer com que essa propriedade vá para o nome do adquirente. O bom é que você não se torne um terceiro de boa-fé, né? Então sempre tem que fazer certinho, comprar certo, né? Tu não compra um carro se tu não sabe a procedência. E tu não compra um imóvel. Hoje tem uma série de negativas que se tira, uma série de documentos que tu faz que dão uma garantia para o adquirente de qualquer imóvel, pronto ou na planta. Isso. Essas negativas, elas asseguram, né, que tu faça uma compra valiosa, né, adquira validamente aquele imóvel e com isso tu consegue escriturar e após a escritura tu consegue registrar o imóvel no teu nome. Mas essas certidões negativas, sim, elas dão a garantia para o adquirente de que nada está perseguindo ou gravando aquele bem. Ô Daniela, o que mais vocês fazem para assessorar os clientes? Tanto pessoas jurídicas, incorporadores, construtores... Sim. Quanto pessoas físicas são adquirentes, investidores? Sim, nós hoje temos uma gama
de obras inacabadas, né? Que nós reunimos os adquirentes em associações para que destitua a incorporadora que não vai dar andamento naquela obra, para que a associação assuma essa obra, né? Termine essa obra, para que possa entregar esses imóveis para os adquirentes. Isso é comum de acontecer? Muito corriqueiro hoje em dia, muito corriqueiro. E principalmente também responsabilizando a Caixa, né, ou o Banco do Brasil, quando o dinheiro aportado nessa obra vem do programa do Minha Casa Minha Vida, né, vem do programa governamental. Então, existem dois fatores. O agente financeiro não é responsabilizado quando ele só empresta o dinheiro para uma obra, mas que aquela obra não faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. E quando ele aporta o dinheiro do governo numa obra Minha Casa Minha Vida, ele sim é responsável por dar andamento naquela obra. Não tem escapatória mais hoje de construir ou pegar o dinheiro para construir e não entregar. Não tem, né? O ideal seria, o lado romântico seria comprar, a incorporadora construir e entregar a obra linda e bela. Mas não é o que a gente está vendo hoje em dia, em várias reportagens, né, no Brasil todo, que as obras ficam abandonadas, inacabadas, e os adquirentes a ver navios, né? Então, hoje em dia é muito corriqueiro que isso aconteça. Daniela, muito obrigado pela nossa conversa aqui e sucesso por 5 anos. Espero que tenha muito mais anos de realizações pela frente. Certo, muito obrigada, teremos com certeza. Ecobarreira do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. Projeto de retirada de resíduos sólidos idealizado e financiado pela SafeWeb, que tira da natureza cerca de 1 tonelada de lixo flutuante por semana.